Meu nome é Lorraine Reli, sou empresária e possuo uma padaria de bairro. Cresci sem vínculo com religião. Nunca fiz orações antes de dormir. Nunca senti que precisasse de um Deus para me sentir completa. Na verdade, sempre fui cética. Para mim, a fé era apenas um consolo para aqueles que não queriam encarar a realidade. Mas tudo mudou no momento em que meu coração parou de bater. Sempre fui uma pessoa prática, com os pés no chão e muito realista. Desde jovem, aprendi que o mundo não se resolvia com milagres, mas com esforço. Meu pai nos abandonou quando eu era criança, e minha mãe, que já era frágil e doente, passou a ser minha responsabilidade. Cresci ouvindo que eu precisava ser forte e que ninguém viria me salvar. E assim eu fui, forte, determinada, e trabalhei incansavelmente para montar a minha padaria com o pouco que tinha. Conquistei meu lugar com trabalho árduo, e tudo o que fiz foi para garantir que minha mãe tivesse o cuidado necessário. Nunca me casei e não tive filhos. Não porque não quisesse, mas porque não havia tempo. Entre as fornadas de pão e as idas constantes ao hospital, a vida foi passando, e a fé, bem, ela nunca teve espaço. Quando alguém falava de Deus, eu sorria com desdém e mudava de assunto. Afinal, se Deus existisse, minha mãe não precisaria sofrer tanto. Porque tantas pessoas boas morriam cedo, enquanto tantas más continuavam vivas. Essas perguntas me consumiam, mas eu não queria respostas, simplesmente não acreditava. Até que um dia, algo completamente inesperado aconteceu. Era uma manhã como qualquer outra, o aroma do café fresco invadia a padaria, e os clientes iam e vinham. Eu estava focada em meus afazeres, organizando pedidos, conferindo o caixa, supervisionando os funcionários. Até que algo mudou repentinamente. Uma dor intensa no peito, como se algo dentro de mim estivesse sendo esmagado. Minhas mãos ficaram frias, minha visão turvou, e o mundo ao meu redor começou a girar. Tentei chamar alguém, mas minha voz não saiu. Foi quando tudo escureceu. Eu estava morta. Muita gente acredita que a morte é o fim absoluto, que tudo se apaga e não há mais nada. Eu pensava assim também. Mas eu estava enganada. Eu senti quando minha alma deixou meu corpo. Vi-me deitada no chão da padaria. Vi as pessoas desesperadas tentando me reanimar. Mas eu já não estava ali. O que aconteceu depois foi uma experiência que mudou tudo. No meio da escuridão, uma luz apareceu. Uma presença que eu não podia ignorar. Algo muito maior que tudo o que eu já tinha imaginado. E então ele apareceu. Sim, ele, Jesus. Nunca tinha pensado no que poderia acontecer após a morte. Sempre acreditei que seria o fim. Mas agora sei que estava errada. A última sensação que tive antes de tudo se apagar foi uma dor no peito, como se alguém estivesse apertando meu coração. A dor me arrancou do mundo sem qualquer aviso. Quando meus olhos se fecharam, achei que teria um último instante de consciência antes de desaparecer. Mas não foi o que aconteceu. Continuei ali, sentindo tudo. Então, veio o alívio. Foi súbito, uma leveza imensa, como se todo o peso do meu corpo tivesse desaparecido de uma vez. Eu podia ver, mas ao mesmo tempo, não enxergava como antes. Era como se minha visão fosse ampliada, mais nítida e profunda. Foi quando vi meu próprio corpo no chão. A cena parecia irreal. Mas o pior não era o meu corpo ali, mas a reação das pessoas. Minha funcionária Janaína gritando e tentando me acordar. 2 clientes tentando me reanimar. Um já ligando para a emergência. Eu queria gritar. Queria dizer que estava bem, mas ninguém me ouvia. Não sentia mais dor, nem o peso dos anos de trabalho e das preocupações. Havia uma leveza como se eu não fosse mais parte deste mundo material. Quando tentei tocar alguém, minha mão atravessou as coisas como se fosse feita de ar. Foi quando o desespero surgiu. Eu estava morta. Então, algo estranho aconteceu. Um som distante, como um zumbido, começou a crescer, como se me chamasse. E foi aí que o mundo ao meu redor começou a mudar. Tudo se distorcia, a realidade parecia desmoronar. As cores ficaram mais intensas, os sons mais agudos, e eu sentia que estava sendo levada para um lugar desconhecido. E então, surgiu a luz. Uma luz como eu nunca tinha visto antes. Não era apenas brilho, era algo vivo, como se tivesse um propósito, como se me chamasse. Eu não resisti. E então percebi que não estava sozinha. Uma presença tão intensa, tão acolhedora, que meu coração parecia querer se render a ela. E foi aí que ele apareceu, Jesus. A luz ao meu redor não era como qualquer luz que já tivesse visto. Não era o sol, nem uma lâmpada, nem qualquer coisa terrena. Era uma luz viva, e eu podia senti-la. Ela não só iluminava, mas transmitia paz, amor, algo que não pode ser descrito com palavras. O medo e o desespero que eu sentirá ao ver meu corpo caído no chão desapareceram diante daquela presença. Eu sabia que não estava mais sozinha.
E então ele se aproximou. Ele não veio como uma explosão de luz ou um trovão. Jesus apareceu como alguém que sempre esteve ali, como se me conhecesse profundamente. Não precisou dizer nada para que eu o reconhecesse. Eu sabia que era ele. O tempo parou. Naquele momento, nada mais importava. Seus olhos eram como oceanos de amor, um amor que me desarmava por completo. Me senti pequena, mas ao mesmo tempo, pela primeira vez, completa. Eu, que sempre fui cética, que dizia que a fé era uma perda de tempo, estava ali diante dele, e tudo isso parecia tão irrelevante. Ele me olhou, e naquele olhar, comecei a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de purificação, como se minha alma estivesse sendo lavada. Então, ele falou, não com palavras audíveis, mas de uma forma profunda, dentro de mim, em minha essência. Sua voz era como vento, música, uma verdade que eu sempre soubera, mas nunca quis ouvir. Lorraine, você não está sozinha. Nunca esteve. Eu caí de joelhos sem perceber. Queria falar, perguntar, entender. Mas não era necessário. Ele sabia tudo. Ele sempre soubera. E então, ele estendeu a mão. Quando tocou em mim, o cenário ao redor começou a mudar. A luz que me envolvia começou a se abrir, como um véu que se rasga para revelar algo imenso. O que eu vi após isso desafiava qualquer tentativa de explicação. Não tenho palavras suficientes para descrever a grandiosidade do que experimentei, mas farei o meu melhor. Era um lugar vibrante, cheio de cores mais intensas do que qualquer coisa que eu já tenha visto na Terra. O céu, se é que posso chamá-lo assim, não era apenas azul, mas tinha tons que eu não saberia nomear. Tudo ao redor irradiava uma luz diferente, não uma luz artificial, mas algo que parecia emanar da própria essência daquele lugar. O som também era diferente. Havia música, mas não uma música feita por instrumentos. Era como se tudo no ambiente estivesse cantando, o ar, as árvores, o próprio chão. Cada partícula daquele lugar vibrava em harmonia, como se o universo inteiro estivesse em adoração constante. E então, eu vi as pessoas, mas não eram como as pessoas da Terra. Elas brilhavam, irradiavam pureza. Algumas estavam tão envolvidas em adoração que não perceberam minha presença, outras conversavam, riam, e até crianças corriam, espalhando uma paz indescritível em cada rosto. Eu queria saber onde estava, mas antes que eu pudesse questionar, ele olhou para mim. Naquele olhar, eu soube. Eu estava no céu. Não era um sonho, não era uma ilusão. Era mais real do que qualquer coisa que eu já vivi na Terra. Jesus, com sua infinita paciência, sabia que eu estava tentando compreender. Então, ele começou a me mostrar coisas que mudariam minha vida para sempre. Eu não sei quanto tempo passei ali, sem palavras, sem saber o que pensar, apenas absorvendo a presença dele. Cada segundo ao seu lado parecia uma eternidade, mas ao mesmo tempo passava rápido demais. Eu me sentia insignificante, mas, paradoxalmente, nunca me senti tão amada. Era como se ele soubesse tudo sobre mim, cada pensamento, cada erro, cada momento da minha vida em que neguei sua existência. E, mesmo assim, ele estava ali. Ele me queria ali. As lágrimas escorriam sem que eu pudesse conter. Não eram lágrimas de tristeza, mas de arrependimento e vergonha por ter passado toda a minha vida negando aquilo que agora estava diante de mim. Então, Jesus me olhou e disse: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes do teu nascimento, eu já te havia separado. Aquela frase penetrou profundamente em minha alma. Ele estava falando comigo, e agora eu sabia que ele sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis. Quando pensei que estava sozinha, quando cuidei de minha mãe, quando me senti perdida. Ele esteve ao meu lado em cada um desses momentos. Eu queria responder, mas minha voz não saía. Então, ele continuou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. E naquele instante, eu entendi. Eu precisava escolher. Podia continuar negando, me agarrando à arrogância da minha descrença, ou podia me render. Eu podia aceitar que nunca estive no controle e que nunca fui dona da verdade. Jesus me olhava com paciência, sem pressa, sem pressão, esperando a minha decisão. Eu sabia qual era a única resposta possível. Caí de joelhos novamente, mas não por causa da intensidade da presença dele. Foi por algo mais profundo, algo que não podia mais ignorar. Era o reconhecimento de que eu precisava dele. Minhas mãos tremiam, meu peito parecia prestes a explodir. E então, as palavras saíram em um sussurro, entre soluços: Senhor, eu creio. Eu creio em ti. Eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. No instante em que essas palavras saíram de minha boca, algo mudou dentro de mim. Foi como se um peso invisível tivesse sido arrancado da minha alma, algo que eu nem sabia que carregava,
mas que me cegava, me prendia. E tudo isso desapareceu. Jesus sorriu. E naquele sorriso havia tudo. Eu queria ficar ali para sempre. Mas então ele me disse algo que mudaria tudo. Você precisa voltar. As palavras de Jesus ainda ecoavam dentro de mim quando senti que tudo ao meu redor começou a mudar. Eu não queria ir. Não queria deixar aquele lugar. Como alguém poderia querer voltar depois de experimentar algo tão puro, tão real? Eu estava no céu, pela primeira vez na vida, sem dor, sem medo, sem qualquer peso no coração. Eu queria ficar ali, queria aprender mais, queria me perder naquela paz eterna. Mas Jesus, com ternura, me disse: ainda não é sua hora. Tentei implorar, mas algo maior do que eu já havia decidido me fez compreender. Então, a luz começou a se afastar. De repente, tudo ao meu redor desapareceu. O som celestial se transformou em um eco distante, e a paz infinita começou a ceder espaço para algo que eu não queria sentir novamente: o peso do mundo. Meu corpo começou a ser puxado, como se estivesse caindo de uma grande altura. Um frio percorreu minha alma. Eu estava voltando. E então a dor veio. Uma dor esmagadora, como se eu tivesse sido arrancada de um lugar ao qual pertencia e jogada de volta a algo que não era mais meu. Meus pulmões ardiam, meu peito subia e descia de maneira descompassada. Ouvi vozes distantes, passos apressados e máquinas apitando. Meus olhos estavam fechados, pesados, mas eu sabia. Eu estava de volta. E sentia algo pressionando meu rosto. Uma máscara de oxigênio. Eu sentia agulhas nos meus braços e fios conectados ao meu peito. Queria abrir os olhos, mas meu corpo parecia estranho, como se já não fosse mais meu. Foi quando percebi uma presença ao lado da cama. Uma mão apertava a minha, e, antes mesmo de ver, reconheci a voz. Era Janaína, minha funcionária, a mesma moça que me viu cair na padaria. Meu Deus, você voltou, disse ela, com a voz embargada. Quando finalmente consegui abrir os olhos, vi as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. O que eu poderia dizer? Eu morri. Eu vi Jesus. Eu estive em um lugar onde não há dor, onde a paz é completa. Como alguém poderia explicar isso sem ser considerado louco? Logo depois, o médico entrou, acompanhado de uma enfermeira. Muitas perguntas surgiram. Como eu estava me sentindo, se me lembrava do que aconteceu, se conseguia mexer as mãos e os pés. Eles me disseram que eu havia ficado 13 minutos sem vida, sem batimentos, sem respiração, sem atividade cerebral. Mas eu sabia que isso não era verdade. Eu estava viva o tempo todo, apenas não estava ali. Nos dias seguintes, os médicos me chamaram de milagre. Diziam que era impossível alguém voltar depois de tanto tempo sem sequelas. Alguns estavam impressionados, outros céticos. Eu, por outro lado, estava em silêncio, não por dúvida ou medo, mas porque não sabia como compartilhar o que havia vivido. Eu, que passei minha vida toda negando a Deus, agora sabia algo que ninguém mais sabia. Eu havia visto o que ninguém pode ver, e tinha a verdade, mas como contar isso para os outros? Como olhar nos olhos das pessoas e dizer: eu vi Jesus. E se rissem de mim? E se dissessem que foi só uma alucinação, uma invenção da minha mente? Durante alguns dias, eu guardei tudo para mim. Tentava dormir, mas sempre que fechava os olhos, via o rosto dele. Sempre que respirava profundamente, sentia sua presença dentro de mim. Até que, uma noite, ouvi sua voz novamente. Era suave, mas firme. Testemunhe. Meu coração acelerou porque eu sabia o que isso significava. Eu não podia mais ficar em silêncio. Demorei algum tempo para reunir coragem para falar. Nos primeiros dias após minha recuperação, ainda no hospital, eu sentia que algo em mim tinha mudado, mas não sabia explicar o que. Era como se algo dentro de mim tivesse sido totalmente renovado. Eu não era mais a mesma Lorene. Quando me vi no espelho pela primeira vez, esperava ver a mesma mulher forte e independente que sempre fui. Aquela que carregava o peso da vida sozinha. Mas o que vi foi diferente. Nos meus olhos havia algo que nunca estivera ali antes. Só depois de um tempo consegui entender o que era fé. Mas como contar isso para o mundo? Como dizer que, depois de uma vida inteira negando Deus, eu agora sabia que Ele era real? Foi só depois de receber alta, sentada na minha cama com as mãos trêmulas, segurando a Bíblia que Janaína me deu, que percebi o peso das palavras de Jesus. Testemunhe. Eu sabia que precisava fazer isso. Na primeira vez que falei, minha voz falhou e meus olhos se encheram de lágrimas. Janaína chorou comigo, mas eu continuei. Depois, contei para meus funcionários, em seguida, para amigos. Alguns riram, dizendo que foi apenas uma alucinação. Outros ficaram em silêncio, sem saber o que dizer. Mas havia aqueles que sentiram a verdade em minhas palavras. Então, algo começou a acontecer.
Pessoas começaram a vir até mim, clientes da padaria, vizinhos, até desconhecidos. Eles queriam saber sobre minha experiência, sobre o que vi, sobre o que Jesus me disse. E, aos poucos, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. Agora, eu tinha uma missão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Essa foi a passagem que li em minha primeira oração verdadeira, e chorei, porque entendi que não era por acaso que eu havia voltado. Eu tinha algo a fazer. Hoje, minha padaria segue aberta, mas não é apenas um negócio. É um lugar onde falo de Deus, onde ouço as histórias das pessoas, onde ofereço mais do que pão para o corpo, mas também alimento para a alma. A Lorene que morreu naquele dia nunca mais voltou. Em seu lugar, nasceu uma mulher transformada, uma mulher que agora pertence a Cristo. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para ouvir mais testemunhos como este. E compartilhe essa mensagem. Alguém pode estar precisando ouvir isso hoje.